Romanos 1,17. 3 irmãos voluntários para ler só esse versículo. Quem pode iniciar? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Então, amados, hoje nós estamos exatamente no dia da Reforma Protestante, né? É um dia maravilhoso, é um dia onde nós percebemos o verdadeiro valor, não só da fé, mas da palavra de Deus. Porque, como eu preguei aqui no domingo, Deus estabeleceu as suas verdades, os seus princípios, os seus valores, os seus fundamentos, e o diabo veio e desvirtuou, perverteu, e infelizmente muitos homens adentram por estes caminhos errôneos, errados. Mas este versículo aqui da carta magna de Paulo, Romanos, carta mais teológica de Paulo, a carta mais doutrinária de Paulo, fez a diferença na vida de muitos homens de Deus. Fez a diferença na vida de Agostinho de Hipona, fez a diferença na vida de John Wesley, fez a diferença também na vida de Martinho Lutero. E um versículo só causou uma grande reforma protestante, que foi o retorno à palavra de Deus e aquilo que Deus requer verdadeiramente da sua igreja, um entendimento que o homem recebe da parte dele tudo, absolutamente tudo pela graça, sem mérito, sem merecimento nenhum. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras, não que as boas obras nos justifiquem. É recompensador quando nós trabalhamos para Deus e recebemos a testificação do Espírito Santo de que nós estamos agradando o coração de Deus quando praticamos boas obras pela fé. Mas somos justificados não pelas obras, mas pela fé, para que o mérito seja totalmente de Cristo. Mas, gente, o justo viverá pela fé. A fé, como disse lá o autor aos Hebreus, é um firme fundamento, é um dos principais fundamentos da vida com Deus. No entanto, o versículo 6 de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a fé, gente, como eu já preguei aqui, não sei se os irmãos recordam, a fé não é mais importante que o amor, porque Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele finaliza no versículo 13, que entre fé e esperança e amor, o mais importante é o amor. Agora imaginemos nós, analisemos nós, melhor dizendo, se sem fé é impossível agradar a Deus, imaginemos sem amor. Então o amor é muito mais importante do que a fé, não desmerecendo a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo viverá pela fé. Mas se nós quisermos aprender realmente sobre fé, gente, é só ler Hebreus 11. Aí nós vamos ter um entendimento de qual é a fé que realmente agrada a Deus.
E toda vez que eu leio Hebreus 11, amados, eu tenho a plena convicção que a fé é muito mais devocional do que interesseira. É muito mais, consiste muito mais em darmos do que em recebermos. Porque, como eu vivo dizendo, amados irmãos, nós estamos recebendo o tempo todo de Deus. O tempo todo. Através da graça e da misericórdia. E Deus conhece todas as nossas necessidades. E quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa através da sua soberania, sabendo do que realmente nós precisamos. Porque Ele sabe perfeitamente aquilo que vai nos abençoar, nos edificar, trazer enlevo, trazer crescimento, trazer saúde. Deus sabe todas as coisas. Agora, amados, rapidinho. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu o mais excelente sacrifício. Ou seja, Deus ali comparando as ofertas. E olha que interessante, é que Deus compara as ofertas. E Deus sabe quando realmente nós fazemos de coração. Deus comparou, Jesus diante do gasofilácio, aquelas pessoas traziam ali grandes somas, grandes quantias, traziam dízimos altos, mas de repente uma viúva pobre trouxe 2 moedinhas lá, que tintou no fundo do gasofilácio. E muitas vezes nós ficamos tão envergonhados, quando só temos a moedinha no bolso para entregar. Não é vergonha você ter uma moedinha e entregar no gasofilácio. Se você está fazendo para Deus, dá uma olhada na oferta da viúva pobre. Só que sim, tem um detalhe. Ela deu de coração e era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Não consistia em sobras. E foi isso que Jesus salientou. Enquanto os ricos lá estão dando das sobras, esta mulher deu tudo que ela possuía. E era um valor assim, pequeno. Um valor bem baixo, mas ela fez de coração. E Jesus comparou. Agora, gente, Abel, ele ofereceu um mais perfeito sacrifício do que Caim, ou seja, ele deu pela fé. O irmão está lançando aqui um desafio e é muito importante nós fazermos aquilo que está ao nosso alcance. Como o irmão citou, se você fizer um propósito mensal de 100, você tem essa possibilidade, Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar. Mas, pastor, irmão Júnior, eu não tenho possibilidade de 100, eu tenho possibilidade de 50, amém? Mas, pastor, eu não tenho possibilidade de 50, eu tenho possibilidade de 20, amém? Mas, pastor, 10 pode contar por mês, está dentro da minha possibilidade. Amém? Está fazendo para Deus, está dentro da tua possibilidade, é para Deus, é para o reino, mas o que vale é a coisa genuína, o que vale é a integridade, o que vale é o coração. E nós vemos que aqui, gente, Abel ele foi justificado, se tornou um herói da fé por aquilo que ele ofereceu para Deus. É claro que Deus não estava muito interessado no que foi oferecido. Deus estava interessado no coração, na motivação, onde inicia
o processo. Pela fé, Enoque foi trasladado, né, para não ver a morte, porque agradou a Deus, andou com Deus. Eu penso que o Enoque não foi um homem perfeito, porque quem foi um homem perfeito que viveu neste mundo? Só Jesus Cristo, que veio e que foi 100% homem, que não pecou por nenhum momento. É claro que Enoque teve os seus erros, mas priorizou uma vida com Deus, uma vida devocional, e agradou o coração de Deus. Gente, o maior profeta do Antigo Testamento, o apóstolo Tiago, declarou que ele foi um homem sujeito às paixões. O Elias, né, teve lá os seus momentos onde fraquejou de forma relevante. Então ninguém foi perfeito, nem o Enoque, mas andou com Deus, se tornou um herói da fé. Pela fé, Noé construiu a arca, trabalhou. Pela fé, Abraão obedeceu a fim de ir para um lugar que ele nem sabia qual era o lugar. Agradou a Deus pela fé. Pela fé, Sara teve por fiel a promessa, e a promessa era Isaque. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque, e todos nós conhecemos muito bem o texto, onde Abraão acreditava que Deus era poderoso até para ressuscitar o Isaque. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó abençoou os filhos de José. Pela fé, José fez menção dos seus ossos, não queria que seus ossos fossem enterrados no Egito. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha do faraó, e foi além disso, preferiu o opróbrio de Cristo, preferiu sofrer conjuntamente com o povo de Deus. E o autor foi ali, né, relatando: pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Pela fé, Raabe acolheu em paz os espias e foi considerada uma heroína. Nós temos uma concepção muito errônea do que é fé. A fé que agrada a Deus tem muito mais a ver com uma questão vivencial com Deus, uma questão devocional, uma questão congregacional, uma questão, né, de ter o coração no reino e de glorificar ao Senhor em toda e qualquer situação. Assim como Paulo admitiu lá em Filipenses: aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Isso é, gente, vida devocional. É querer andar junto com Deus. Doa a quem doer, custe o que custar. Nós tenhamos que abrir mão do que for necessário para ter esta vida conjuntamente ou juntamente com Deus. E o autor, ele aborda aqui Gideão, tudo para nós analisarmos, né? Gideão. Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quantos homens se apresentaram a princípio para batalhar com Gideão? Quantos? Quem sabe dizer? 32. Depois de 32 foi diminuindo e veio a que ponto? 10.000. Depois Deus colocou aqueles homens à prova. Do jeito que eles beberam a água, você vai selecionar. Olha que interessante. E sobrou quantos? 300. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos são os escolhidos pela fé. Pela fé. E assim, gente, Deus é poderoso
Como o próprio Paulo falou lá em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Gente, tem um louvor do Voz da Verdade, onde o autor, o Carlos Moisés lá, ele compôs exatamente sobre Gideão. Gideão, Gideão, em nome de Jeová tu irás. Gideão, Gideão, com 300 homens vencerás. Não temas, Gideão, de um faço 1000. Sou o Senhor dos exércitos, vencerás com 300.000. É ou não é interessante? Sobrou 300 lá e foi suficiente. Pela fé, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. É riquíssimo o texto de Hebreus 11. É riquíssimo. Pela fé fecharam a boca dos leões. De quem nós lembramos? Quem fechou a boca dos leões? Através da oração. Por que Daniel foi para a cova dos leões? Porque ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha uma vida de oração. Quantas vezes ele orava por dia? 3 vezes ele orava por dia. Gente, quantas vezes os muçulmanos oram por dia? 5 vezes. 5 vezes os muçulmanos oram por dia. Seja onde for, deu o horário, se ele estiver lá no aeroporto, estende lá um tapetinho, põe o rosto no chão. E estão buscando o Alá. Agora, quem é o Alá? É o Deus deles, não é o mesmo Deus de Israel, não. Mas, gente, e nós? Quantas vezes nós estamos orando por dia? Antes do café, antes do almoço, antes da janta. Quando acorda e quando dorme. 5. Fechou. Não, mas eu oro, pastor, eu oro mesmo a mesma quantia. Quando eu acordo, antes de tomar café, antes de almoçar, antes de jantar, antes de dormir. A minha cunhada, nas reuniões familiares, a gente pede para ela orar, e ela é muito prática. Ai, Senhor, Deus abençoe esse alimento, amém, vamos comer. Tem gente que leva a sua vida de oração de uma maneira muito superficial, e o culto de oração tinha que ser um dos cultos mais frequentados da igreja. Mas cadê o povo, que tem aquele entendimento daquilo que Paulo relatou lá em 1 Tessalonicenses 5,17. O que está escrito lá? 1 Tessalonicenses 5,17. 3 palavrinhas. Uma das principais recomendações de Paulo. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Gente, Daniel foi para a cova porque orou, mas Deus ouviu as suas orações e o livrou na cova dos leões, fechou a boca dos leões. Foi Deus quem fechou a boca dos leões, E, gente, apagaram a força do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram cerrados pelo meio. Isaías, Hebreus 11:37. Então, gente, vamos ler Hebreus 11, vamos ter um entendimento de qual é a fé que agrada a Deus, porque esse versículo que deu, assim, fundamento e base para a reforma protestante, diz lá que o justo viverá pela fé. Mas qual fé que realmente agrada a Deus? Será que aquela fé, eu acreditar que Deus vai libertar o meu familiar? Não, tem muito mais a ver, queridos, com uma questão devocional, uma vida, uma entrega de coração a Deus, para andar junto com Deus, para
fazer a vontade de Deus em todos os momentos, para trabalhar para Deus, para frutificar para Deus, para amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Essa, penso eu, seja a fé que agrada a Deus e a qual Paulo citou aqui, né, em Romanos 1,17. Amém, gente? Amém. Vamos orar, pode ficar à vontade, do jeito que você se sentir melhor. Vamos ter um período de oração, logo encerramos.